Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Deus e que a paz e bênção estejam sobre o profeta Muhammad, seus familiares e todos os seus companheiros. Como a gente acabou de falar, que a gente vai abordar sobre a oração. E quando a gente se refere à oração no Islã, são as 5 orações diárias ou as orações voluntárias. Então, a oração aqui no Islã não é apenas as palavras ou as súplicas, mas sim aquelas 5 orações que o muçulmano faz diariamente, que envolve palavras assim como os movimentos. Então, no Islã, a oração ele ocupa um grandioso lugar ou uma grande posição. É o segundo pilar do Islã, no qual o Alcorão ou Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, incentiva a sua prática, assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentiva a sua prática e também ordena a não se negligenciar a prática da oração. A oração é considerada também uma conexão entre o servo e o seu Criador, ou seja, a oração é uma conexão entre a pessoa e Deus. Enquanto a pessoa estiver diante ou durante a oração, ele está em conexão com o seu Criador, com o seu Senhor. No Islã, isso eu acabei de falar há pouco tempo, quando a gente se refere a oração, né? É a própria prática da oração que envolve movimentos, dizeres, ou seja, todo o processo que envolve o que? As 5 orações, tudo que a pessoa faz durante essas 5 orações que o muçulmano pratica diariamente. No idioma árabe, a oração se chama salah. Às vezes aparece salah ou salat, as duas palavras em árabe. Então, é uma adoração composta por dizeres e práticas específicas, que começa com o takbir. Takbir é a palavra Allahu Akbar. Em português, Deus é maior. Deus é maior. Então, são dizeres e práticas específicas que começam com o takbir, com a palavra ou com a frase Allahu Akbar, Deus é maior, e termina com o taslim. O taslim é a frase Assalamu alaikum wa rahmatullah. Em português, que a paz e bênçãos de Deus esteja com você. Este é o significado. Então, o início é com o takbir, a palavra Deus é maior, e o final, que a paz e bênçãos de Deus estejam com você. Então, essa é a oração dentro do Islã. Palavras ou dizeres e práticas específicas, por quê? O que a gente fala dentro da oração já está tudo determinado. O profeta Muhammad ensinou que a gente deve falar desde o começo da oração até no final. Então, qualquer palavra que a pessoa introduzir durante a oração, então a oração pode ser invalidada. E também as práticas, ou seja, os movimentos que a gente faz, ou o muçulmano faz durante a oração, são específicos. Os movimentos são específicos, são determinados. Foram ensinados pelo profeta Muhammad. Então, qualquer movimento desnecessário dentro da oração pode invalidar a oração. Então, por isso, essa definição, que são dizeres e práticas específicas. As palavras também são específicas, porém, recomenda-se, por exemplo, no momento da prostração, fazer o quê? A pessoa pode fazer várias súplicas.
pedindo a Deus, pedindo perdão durante a prostração. Mas quando está em pé, as palavras são específicas. Quando ele inclina, também são palavras específicas. Quando está prostrada, tem palavras específicas e em seguida a pessoa pode também fazer as súplicas. Então, a oração, no geral, é composta por súplicas, a inclinação, a prostração e também a posição de sentar, e tudo isso a pessoa faz invocando a Deus. Ou seja, fica em pé invocando a Deus, inclina para Deus, se prostra também para Deus. A prática da oração é uma obrigação para o muçulmano. É uma obrigação também no Islã. Seja homem ou mulher, tem a obrigação de cumprir as orações. Quando atinge a puberdade e também quando tem o juízo, ou seja, aquele que tem problemas mentais, ele não é cobrado a prática da oração, não tem obrigação. Ele não peca, aquele que tem problemas mentais não peca por não praticar a oração. Então, é uma obrigação para todo muçulmano ou muçulmana que atingiu a puberdade e também tem o juízo. No caso, a criança também não é obrigada a praticar a oração. Se ela não praticar, não tem nenhum pecado. Mas é recomendável para que os pais, por exemplo, incentivem, até uma certa idade, incentivem a prática da oração. A partir dos 7 anos, aos 10 anos, pode-se ensinar e incentivar a criança a praticar essas orações. Dentre as evidências sobre a obrigação da prática da oração, no Alcorão, na Surata 4, versículo 103, Deus diz: por certo, a oração para os crentes é prescrição com tempos marcados. Essa é uma evidência para que os muçulmanos pratiquem a oração num determinado período. E os períodos também já foram determinados, assim como ensinou o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Outra evidência sobre a obrigação da prática da oração é o dito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Quando ele enviou um dos seus companheiros, de nome Muad bin Jabal, ele enviou para o Iêmen para ir divulgar o Islã. Ao enviar esse homem, esse companheiro, disse para ele: convoca-lhes para o testemunho de que não há divindade além de Deus. O profeta Muhammad estava orientando aquele seu companheiro que, se chegar no Iêmen, convoca esse povo para testemunhar que não há divindade além de Deus e que eu sou o mensageiro de Deus. Então, este é o testemunho de fé. Este é o conhecido como testemunho de fé, a Shahada. Primeiro, a primeira coisa que ele deveria ensinar às pessoas, testemunhar que Deus é único e que o Muhammad é mensageiro de Deus. Aí o profeta Muhammad diz assim: se eles obedecerem isso, ou seja, se eles aceitarem essa palavra, se eles testemunharem que Deus é único e Muhammad é seu mensageiro, então faça saber eles ou ensina-lhes que Deus obrigou-lhes a prática de 5 orações, dia e noite. Então, essas duas evidências, aquela do Alcorão, assim como esse dito do profeta, nos mostra que todo o muçulmano, depois que ele se converte, quando a pessoa aceita o Islã, a primeira coisa que deve cumprir é a prática das orações. Então, esse foi, aliás, foi uma das coisas que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, se preocupava. A primeira coisa que ele se preocupava quando alguém se convertia, para que ele aprendesse o que? A prática da oração. E a obrigatoriedade da prática da oração, a sua obrigação no Islã, ela aconteceu na noite de Isra e Miraj. Na noite de Isra
e Miraj. Nesta noite é que foi revelado para os muçulmanos a prática das 5 orações. Diz que nessa noite o profeta Muhammad, ele esteve em Meca, ainda quando estava em Meca, quando ele estava divulgando o Islã em Meca ainda, numa certa noite ele deslocou-se a partir de Meca até a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Naquela mesma noite, ele deslocou-se para o céu. Então, foi nessa noite em que foi revelada a oração. A prática de 5 orações aconteceu nesta noite de Isra e Miraj. Deus revelou diretamente a partir dele para o profeta Muhammad. Muitas das adorações que os muçulmanos fazem hoje foi por intermédio do anjo Gabriel. Mas a oração foi nessa noite, através de Deus para o profeta Muhammad. E disse que eram 50 orações. Numa primeira fase, Deus revelou 50 orações para o profeta Muhammad, naquela mesma noite. E o profeta Muhammad foi ter, nessa mesma noite, o profeta Muhammad encontrou-se também com vários, ou a maioria dos profetas. Abraão, até disse Moisés, o Jesus, vários profetas. E nessa revelação, quando foi dado as 50 orações, ele foi ter com o profeta Moisés. E o profeta Moisés mandou voltar o profeta Muhammad para voltar diante de Deus. Disse, olha, volta para Deus, volta e vai ter com Allah, vai ter com Deus para diminuir o número de orações, porque a sua nação não vai conseguir, será incapaz de cumprir 50 orações. Aí o profeta Muhammad voltou diante de Deus e pediu para que diminuísse o número das orações. E isso foi acontecendo. Deus foi diminuindo as orações e o profeta Muhammad ia ter com Moisés, profeta Moisés ordenava para ele voltar diante de Deus, para pedir diminuírem até chegar 5 orações. Então, chegou até 5 orações, então foi o fim. E Deus disse que são 5 orações e a sua recompensa vale 50 vezes. Então, foi a partir daí que foi revelada, ou que os muçulmanos começaram a praticar as 5 orações. Nesta mesma noite, o profeta Muhammad voltou nesta mesma noite para a cidade de Meca. Chegou à cidade de Meca e alguns, quando viram essa informação, que o profeta deslocou-se numa mesma noite de Meca para Beitul Maqdis, de Jerusalém para o céu, alguns desmentiram, não acreditaram esse acontecimento. E esse acontecimento fala-se também no Alcorão, existe no Alcorão a evidência disso. Alguns não acreditaram. Um dos companheiros, ou uma das primeiras pessoas a acreditar esse acontecimento foi o seu companheiro Abu Bakr as-Siddiq. Um dos sucessores, aqui quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morreu, um dos sucessores foi Abu Bakr as-Siddiq. E ele foi um dos primeiros que acreditou nesse acontecimento. No entanto, assim foi a revelação das 5 orações que os muçulmanos praticam hoje. Agora, como é que eram as orações? Antes disso, como é que eram as orações para os muçulmanos? Porque isso aconteceu, o Islã já tinha alguns anos. Então, diz-se que antes dessa revelação, apenas rezava-se 2 rakats, ou 2 ciclos durante o dia e 2 ciclos à noite. Eram assim as orações antes de vir a revelação de 5 orações diárias. Então, eram só 2 ciclos, ou 2 rakats durante o dia e 2 rakats à noite. Assim vem em algumas narrações. E aquele que não pratica a oração, que não pratica essas 5 orações,
negando que não é obrigação do muçulmano ou não é obrigação da muçulmana, é considerado descrente. Aquele que não pratica e ainda nega como não sendo uma obrigação. Não acredita que é uma obrigação para o muçulmano, então é considerado descrente no Islã. E aquele que abandona ou não reza por negligência, apenas por negligência. Então, no mínimo, pode ser a pessoa que faz isso, que não reza, que não pratica as orações por negligência, no mínimo a pessoa é considerada hipócrita. Além de que alguns sábios consideram também este indivíduo como sendo descrente. Aquele que negligencia, ou seja, pratica hoje, passa uma semana, vai rezar, reza uma oração hoje, depois não reza. Assim, esse tipo de muçulmano, para alguns sábios, é apenas uma hipocrisia. E para alguns consideram também como sendo um descrente. A oração é considerada, essas 5 orações que a gente está falando, a oração é considerada o mais importante pilar no Islã. Dos 5 pilares que o Islã tem, a oração é considerada o pilar base, depois do testemunho de fé. É considerada o pilar, digamos, a adoração mãe, em relação aos outros. Por isso, constam muitas passagens no Alcorão, assim como nos ditos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, convocando para a observação ou o cumprimento no Alcorão. Em alguns dos versículos, observem as orações e a oração mediana. Ou seja, observe as orações, ele coloca no plural, para dizer que não é uma única oração no dia, não é uma única oração semanal, como alguns rezam somente a sexta-feira, ou alguns rezam hoje e não rezam a não ser outro dia, por aí. Então, aqui diz, observa as orações no plural. E a oração mediana, segundo aqueles que interpretam o Alcorão, é a oração da tarde, a oração de Asr. Outra passagem do Alcorão diz o seguinte: e cumpre a oração e concedei o zakat, e curvai-vos com os que se curvam, ou seja, inclinem-se junto com aqueles que se curvam diante de Allah. Então, essas são evidências também que incentivam aos muçulmanos a prática da oração, cumprir a oração, conceder o zakat. O zakat é uma caridade obrigatória, que também para isso acontecer, para a pessoa doar o zakat, tem algumas condições, mas o assunto de hoje é apenas para a oração e não o zakat. Só que a maioria dos versículos no Alcorão sempre aparece cumprir o zakat, aliás, cumprir a oração ou observar a oração e conceder o zakat. Em muitos dos versículos, essas duas adorações vêm acompanhadas. E quais são os benefícios dessa oração? Ou quais são os benefícios dessas orações? A oração considera-se dentre as melhores ações e adorações. No Islã, essa oração ou essas orações consideram-se dentre as melhores ações e adorações. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi questionado acerca da melhor ação, qual é a melhor ação? Foi questionado pelos companheiros. Qual a melhor ação diante de Deus? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo a oração no seu devido tempo. Foi a primeira resposta. Qual das melhores ações diante de Deus? Ele falou a oração no seu devido tempo. No entanto, se os horários foram estipulados, foram determinados, então uma das melhores ações é chegar o horário de uma certa oração e a pessoa se dirigir para cumprir a sua oração. E dentre os benefícios da oração, é um dos meios mais importantes para a purificação e o perdão dos pecados.
A prática da oração é o meio, é o mais importante para a purificação e o perdão dos pecados. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: vejam, se na porta de vocês corre um rio 5 vezes ao dia, será que sobraria alguma sujidade ou sobraria algum lixo? Os companheiros do profeta Muhammad responderam que não sobraria nenhum lixo. Então o profeta disse: então, assim são as 5 orações. Deus expia com elas os pecados. Ou seja, a pessoa que reza 5 vezes ao dia é como se 5 vezes ao dia seus pecados estão sendo expiados. 5 vezes. No entanto, a pessoa fica praticamente sem nenhum pecado só pela prática das 5 orações diárias. Esse é o exemplo que o profeta Muhammad deu. É como se na casa de alguém ou na porta de alguém corresse um rio. E correndo um rio, qualquer lixo que cai ali, ele vai pegando e limpando. Então, a expiação é também um dos benefícios, a expiação dos pecados e erros, conforme disse o Abu Huraira, num hadith de Abu Huraira, um companheiro do profeta, através do profeta mesmo, disse: as 5 orações e a oração de sexta-feira para outra sexta-feira são expiados os pecados, desde que se abstenha dos pecados maiores. Este é um dito do profeta. Diz que as 5 orações diárias e a oração de sexta-feira para a outra oração de sexta-feira, ou seja, uma semana, de sexta para sexta, os pecados que acontecem nesse espaço de sexta para sexta, os pecados são expiados. Os pecados são expiados desde que a pessoa se abstenha dos pecados maiores. A mesma coisa acontece entre as 5 orações, ou seja, de uma oração para outra são expiados os pecados, desde que a pessoa não cometa maiores pecados. Dando o exemplo, a pessoa rezou a oração da alvorada, a oração de Al-Fajr, e o espaço entre Al-Fajr até a oração do meio-dia, a oração de Dhuhr. Então, nesse espaço são expiados os pecados. Você rezou Al-Fajr e depois a alvorada, depois vai rezar ao meio-dia. Nesse espaço, nesse intervalo de espaço, os pecados são expiados. Se você rezou a oração do meio-dia e depois vai rezar a oração da tarde, o espaço aqui, esse intervalo, são expiados os pecados. E assim, da oração da tarde até a oração do pôr do sol, são expiados os pecados. E assim sucessivamente. Então, isso para aquele que pratica as orações diariamente, isso acontece diariamente, sendo expiados os pecados diariamente, desde que se abstenha dos pecados maiores, pecados graves. Os pecados graves são, por exemplo, o adultério, matar alguém. Esses são considerados pecados maiores. Enquanto a pessoa não cometer esses, então ele está sendo expiado os pecados diariamente, assim como semanalmente, de sexta-feira para outra sexta-feira. Também, um dos benefícios, a oração é uma proteção e segurança para os muçulmanos contra as atribulações do mundo, atribulações mundanas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem reza a oração da alvorada, quem reza a oração de Al-Fajr, está na proteção de Allah, ou seja, está na proteção de Deus, aquele que reza a oração da alvorada. Dentre os benefícios da oração, ela protege o muçulmano à entrada no inferno. É uma proteção do muçulmano para que ele não entre no inferno. Segundo Abu Zuhair, disse que ouviu o mensageiro de Deus dizendo, ouviu o profeta Muhammad dizendo: não entra no inferno aquele que rezar antes do nascer do sol e rezar antes do sol se pôr. Ele se referia à oração da alvorada e à oração da tarde. Ou seja, não entra no inferno aquele que rezar a oração da alvorada e também aquele que rezar a oração do pôr, aliás, a oração da tarde, a oração de Asr,
oração de Al-Fajr e Asr. Mas aqui existem apenas duas orações, não significa que o muçulmano deve só se preocupar em rezar a oração da alvorada e também da tarde. E sim, tem que se preocupar em rezar todas as 5. Por quê? Se você rezar apenas a oração da alvorada e a oração da tarde, você está deixando umas 3 orações sem rezar. Isto é considerado também um dos pecados mais graves, o abandono dessas orações. Aquele que reza a oração da alvorada e a oração da noite, a oração da alvorada, Al-Fajr, a oração da noite, o Isha, aquele que rezar essas 2 orações em congregação, protege-se de entrar ou não entra no grupo dos hipócritas. Ou seja, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: a oração mais pesada ou mais difícil para os hipócritas é a oração da tarde e a oração da noite. Assim disse o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aquele que rezar essas 2 orações também, a oração da tarde e a oração da noite, são consideradas as orações mais pesadas para os hipócritas. Então, para as pessoas se livrar a entrar nesse grupo, tem que rezar ou tem que sempre correr para cumprir essas 2 orações, juntando com as outras, sem abandonar as outras orações, a oração de Asr e a oração da noite. A oração de Asr é considerada bem pesada para os hipócritas porque é um período em que há muita, digamos, se é o comércio, é um tempo que o comércio fica mais, digamos assim, intenso. As pessoas se movimentam de um lado para o outro. É um tempo corrido. Então, por isso, é considerada mais pesada para os hipócritas. A oração da noite também é um período em que as pessoas correm para ficar junto das suas famílias, querem estar descansando com as famílias em casa e tal. Então, também é considerada mais difícil, a mais pesada. Por isso disse, aquele que cumpre essas 2 orações, ou aliás, essas 2 orações é considerada a mais pesada, mas sim pesada para aqueles que são hipócritas. Vou fazer lembrar aqui que a obrigação de rezar na mesquita ou na musalla em congregação é somente para os homens. A obrigação de rezar na mesquita ou na musalla em congregação é somente para os homens. Caso ter mesquita na cidade ou no bairro, e também não ter dificuldades na trajetória para a mesquita. Ou seja, se há segurança na trajetória da mesquita, não é longe, então essa obrigação é para os homens, a obrigação de rezar na mesquita. Portanto, para as mulheres, podem rezar tranquilamente em suas casas. Isso não constitui nem pecado, nem constitui hipocrisia, quando a mulher reza na sua própria casa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não proíbam as vossas mulheres a ida para a mesquita, mas a oração na casa delas é melhor. Ou seja, não é proibido que a mulher vá à mesquita. Não é uma proibição, ninguém pode proibir, mas a oração delas em casa é melhor. Outro hadith, ou outro dito do profeta Muhammad diz: não proíbam as servas de Deus a irem para as mesquitas. No entanto, as mulheres podem ficar tranquilas em cumprir as suas orações em casa, e se um dia querem ir participar na mesquita, não podem ser proibidas, devem rezar lá também tranquilamente. A oração é tão importante que o muçulmano não é permitido abandonar, exceto nos casos dele não estar consciente. O muçulmano ou muçulmana perdeu a consciência, aí tudo bem. Não é obrigado, ou pode abandonar, porque está inconsciente. Mas fora disso, o muçulmano tem que sempre se esforçar para cumprir a sua oração. É uma obrigação.
Diz-se que quando um homem se convertesse, na época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando alguém se convertesse, a primeira coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia era ensinar a prática das orações. A primeira coisa que ele fazia quando alguém se convertia ao Islã, o profeta Muhammad. Então, isso é um ensinamento. Por isso, nós também, quando conhecemos alguém que já se converteu ou vai se converter, a nossa maior preocupação, ou a primeira preocupação, deve ser ensinar como rezar, como fazer a ablução. Essa deve ser a nossa primeira preocupação, colocando em prática aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Certa vez apareceu um homem queixando-se de alguma dor ou alguma doença e que o deixava incapaz de rezar em pé. Um homem, um sahaba, foi ter com o profeta se queixando de uma dor ou alguma doença que e deixava incapaz de fazer a oração em pé. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para o homem ou para o seu companheiro: reze em pé. Vai rezar em pé. Se não consegue, então reze sentado. E se não consegue, pode rezar deitado de lado. Aqui o profeta deu detalhes de como a pessoa, de como o muçulmano deve agir em caso de dor. Quando ele tem alguma dor em alguma parte do corpo, não consegue, por exemplo, inclinar, não consegue prostrar. Então, este hadith ensina todas as posições que o muçulmano deve rezar para se sentir confortável em caso de dor. Ou reza em pé, ou reza sentado, ou reza deitado. Desde que não abandone nunca a oração. Isso é uma demonstração que a pessoa não pode abandonar a oração. Tem que se esforçar, tem que sacrificar para cumprir a sua oração. Outra situação de demonstração que a prática da oração é tão importante no Islã foi quando um sahaba, um companheiro do profeta também, ele chamava-se Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum era cego. Esse homem era cego. E ele foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pedir a permissão dele rezar em casa. Ele era cego. Não conseguia ir à mesquita. E ele disse ao profeta: olha, eu não tenho alguém que me conduza para a mesquita. Não tenho alguém, ele falando, o homem falando, Abdullah ibn Maktum, não tenho alguém que me leve ou que me acompanhe, que me conduza para a mesquita. Se posso rezar em casa, se posso fazer as minhas orações em casa. Numa primeira fase, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liberou o homem, disse: tudo bem, pode rezar em casa. Mas quando o homem deu as costas, ele já estava indo para casa. Aí o profeta Muhammad chamou esse homem, o Abdullah ibn Maktum, e perguntou: você consegue ouvir o chamamento da oração? Você consegue ouvir o adhan? Aí o homem disse sim. O Abdullah ibn Maktum disse sim, consigo ouvir o chamamento da oração. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: então você precisa responder esse chamamento, ou seja, precisa ir rezar na mesquita. Imaginem só na situação em que o homem se encontrava, cego, e mesmo assim o profeta disse que deveria rezar na mesquita, pela importância da prática das orações. E devemos lembrar aqui que naquela época as ruas não eram como estão hoje. Naquela época era o quê? Vielas, ruas bem estreitas. As casas não eram bem construídas assim de forma alinhada. Então, mesmo assim, o profeta disse que deveria rezar, falou para aquele homem que deveria rezar na mesquita, pela importância ou pela posição que a oração tem e também pela importância da oração em congregação. Entanto, isso é uma lição para nós, para não negligenciarmos qualquer oração que seja do dia.
dentre essas 5 orações. Hoje, aí você é saudável, não tem nenhuma deficiência, mas não faz a oração nem em casa. Alguns muçulmanos, nem na mesquita, nem mesmo em casa não conseguem fazer e não tem nenhuma deficiência. Mas aqui tivemos 2 lições. O outro homem tinha alguma dor, mesmo assim o profeta ordenou para fazer. O outro era cego, o profeta ordenou para que ele rezasse na mesquita, fosse na mesquita. E hoje nós, sem deficiência nenhuma, a gente não consegue fazer nem oração em casa. Uma pequena dor de cabeça, uma dor bem leve de cabeça, alguns já não fazem ou não fazem a oração. Só por causa de uma gripe, alguns não fazem a oração. Alguns chegam em casa, estavam trabalhando, chegam em casa, dizem, não consigo rezar, estou cansado, preciso descansar. Mas isso é negligência. Isso não é nenhuma justificativa. As orações devem ser cumpridas, como falei, enquanto a pessoa estiver consciente, precisa cumprir a oração. A pessoa, se está doente, não consegue, por exemplo, fazer a ablução, se purificar, tem que pedir ajuda a alguém para fazer a ablução, mas ele deve rezar. Se ele não consegue nem ficar em pé, nem deitar, só apenas fica deitado, não consegue mexer nem a mão, nem o quê, mas está consciente, ele tem que rezar, mesmo acenando os olhos. Essa é a recomendação. Agora, imagina você que está saudável, só não reza porque está cansada, porque está cansado, porque está com preguiça, ou porque está com muito pensamento na cabeça e não consigo rezar. Isto não é justificativa. Até algumas pessoas, hoje, algumas pessoas dizem, não, é que eu cometo muitos erros, cometo muitos pecados e não posso ficar praticando a oração. Mas qual é o objetivo da prática da oração? O objetivo da prática da oração é para você purificar esses pecados que você está cometendo. Se você está cometendo os pecados, então tem que orar, tem que cumprir as orações para pedir o perdão. Para pedir para que Deus te afaste desses pecados que você está cometendo. Entanto, não podemos negligenciar as orações em razão de quê? Uma pequena doença, uma pequena dor de cabeça, gripe, preguiça, ou chegou cansado, ou porque está cometendo os pecados. Não existe isso diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual justificativa a gente vai ter diante de Allah, diante de Deus? Enquanto os outros, a gente vê alguns vídeos por aí, algumas fotos, pessoas sacrificando para fazer oração, deficientes físicos, pessoas que não conseguem nem caminhar, mas mesmo assim se arrastam para ir orar. Outros são cegos, se arrastam para ir orar. E nós, saudáveis, mas mesmo assim, não consigo, estou com muitos pensamentos ruins e tal, melhor eu sentar. Mas eu estou pecando bastante, faço aquilo, então, isso não é justificativa. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus vai nos castigar por isso. Devemos lembrar que tem irmãos, tem irmãs que querem tanto estar rezando numa mesquita, quer rezar em pé, mas não podem. Em razão de quê? Em razão da saúde. Outros queriam rezar no devido horário, mas em razão, mas porque a saúde não lhe permite, ou o trabalho que ele faz não lhe permite, talvez o chefe não deixa, ou o lugar não é tão adequado, e fica sem rezar, mas ele querendo. Então, devemos colocar todas essas coisas que acontecem. Alguns querem, e muito, mas não conseguem. Então, você, quando tem a oportunidade de fazer alguma oração, tem que correr para fazer, e no devido tempo. Dentre os propósitos da prática da oração, é a gratidão a Deus pelas inúmeras bênçãos que Ele nos concedeu. Um dos propósitos é gratidão a Deus pelas bênçãos. E as bênçãos, como falei, as bênçãos de Deus são inúmeras, são incontáveis. Quando a gente fala de bênção, não podemos só pensar nos bens materiais, a vida boa, a riqueza e tal. Mesmo o ar que a gente respira no dia a dia é uma bênção.
o sustento que a gente consegue, a janta que a gente consegue, o almoço, o café da manhã que a gente consegue no dia, é uma bênção. A família que nos rodeia, a família que a gente tem, filhos, pai, mãe, são bênçãos também. Então, tudo isso, a gente precisa fazer o quê? Agradecer a Deus. Então, um dos propósitos é a gratidão a Deus por todas as bênçãos que a gente não consegue nem contar todas elas. Também, dentre os propósitos, a oração ela garante à sociedade a prática da religiosidade. Quanto mais a pessoa pratica a oração, a pessoa é aquela que se preocupa em praticar a oração, sempre as outras coisas, as outras adorações, as outras obrigações, elas se encaixam. Ou seja, a religiosidade fica mais firme quando você é firme na prática das orações. A oração também, um dos propósitos, a oração é um refúgio a Deus. Através de quê? Através das súplicas, nos momentos da aflição. Algo que acontece com a gente se refugia para quê? Para Deus. Suplicar. Para pedir a Ele para que amenize a nossa situação ou melhore a nossa situação. A oração também é a razão da absolvição dos pecados. Perdão dos pecados, como falamos anteriormente, é uma aproximação a Deus. É uma aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala. É um dos propósitos da prática da oração. Também a oração, um dos propósitos é que a oração afasta o indivíduo da obscenidade, da prática de coisas maldosas. A oração ajuda nisso também. E também a oração fortalece a união da comunidade. Se a comunidade se reúne às vezes orando na mesquita, ou reza em congregação, ou se encontra nas sextas-feiras e tal, então a tendência é de fortalecer a comunidade. Esses são um dos propósitos da prática da oração. Então, um muçulmano precisa, na sua vida, o muçulmano precisa programar o seu dia a dia, programar as suas atividades, o seu trabalho, incluindo essas 5 orações. Tudo que ele faz no dia a dia tem que incluir as orações na sua programação e nunca deixar de fora. Nas suas viagens também, é a mesma coisa. Tem que incluir a oração toda a sua trajetória. Procurar saber, por exemplo, se na cidade onde vai tem mesquita, se tem muçulmanos. Essas coisas devem ser a primeira preocupação para um muçulmano. Está viajando, mas será que onde lá tem mesquita, tem muçulmanos? Devem ser as primeiras preocupações para um muçulmano. Isso acontece só para aquele que está firme no cumprimento das orações. Se as orações não são firmes, não está nem aí. Viajando ou não, só se preocupa chegar lá, hotel tal, diversão tal, vou passear no lugar X, assim. Mas aquele que as orações já entram na sua programação, a primeira preocupação é essa. Tem mesquita, mas se não tem muçulmanos, e mesmo assim, se não tem, ele vai dar jeito de rezar, tanto durante a viagem, assim como quando chegar no destino, se hospedar num hotel ou se hospedar na casa de alguém, sempre ele vai estar firme na prática das suas orações. E falando em viagens, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus facilitou para os muçulmanos até ao viajar. Onde ou quando podemos observar ou cumprir as orações abreviadas. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus permitiu durante a viagem cumprir as orações, mas sim de forma abreviada. Ou seja, rezar 2 rak'ah ou 2 ciclos, as orações que têm 4 rak'ahs. As orações que têm 4 ciclos, durante a viagem, Deus permitiu para que a gente abreviasse, rezando 2 ciclos. Ou seja, a oração de Dhuhr, a oração do meio-dia, são 4 ciclos, 4 rak'ah. Deus permitiu que a gente reze 2 rak'ah, 2 ciclos. A oração de Asr, a mesma coisa, tem 4. E nós podemos rezar 2 rak'ah.
A oração de Isha, 4 ciclos. E Deus permitiu que a gente reze 2. Isso durante a viagem. Deus sabe das dificuldades ou das nossas dificuldades durante a viagem, o cansaço, a pressa, e veio essa bênção de a gente abreviar as orações. Só se mantém como estão as orações da alvorada e a oração do pôr do sol, a oração de Maghrib, a oração de Fajr e Maghrib, mantém-se. As outras a gente abrevia rezando 2 raka. Isso é uma facilidade. No Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando viajarem pela terra, não serão recriminados em abreviarem as vossas orações. Então, isso também é um sinal de que não podemos negligenciar nunca as orações que a gente tem a obrigação. E qual é a punição? Qual é o castigo para aquele que abandona as orações diante de Deus? Qual é o castigo que Deus dá àquele que abandona as orações, aquele que não pratica? Uma das punições, um dos castigos é a falta de bênção em sua vida. Falta de bênção em sua vida. A pessoa pode adquirir tudo, pode ter de tudo na sua casa, na sua vida, mas às vezes vê que a pessoa não vive da melhor maneira. Ou seja, as coisas não são abençoadas. Às vezes aparecem e de repente somem. Falta de bênção, falta da prática da oração. Uma das punições, um dos castigos, perde a recompensa de Deus em qualquer ação que faz. Aquele que não pratica a oração, algumas ações que a pessoa se engaja, ele pode não ter a recompensa. Suas súplicas também não são atendidas. Muitas das vezes nós reclamamos: eu supliquei, pedi a Deus e tal, mas estou na mesma. As coisas não acontecem, as coisas não andam. Será que observa devidamente as orações? Então, aqui diz, uma das punições é a não aceitação ou o não atendimento das súplicas diante de Deus. As pessoas que não praticam as orações não encontram tranquilidade em seus corações. É uma das punições. Falta de tranquilidade em seus corações. Às vezes tem tudo, mas a vida não é tranquila. Tem tudo. O que a maioria quer nessa vida, mas mesmo assim vive assim uma vida apertada, aflição. Então, falta de tranquilidade por falta do cumprimento das orações. As súplicas feitas pelos servos de Allah, pelos benfeitores, não o alcançam. Ou seja, sabemos que qualquer muçulmano, quando está orando, seja qual for o lugar, ele sempre faz súplicas para os muçulmanos, todos os muçulmanos ao redor do mundo. Às vezes, uma das súplicas, Senhor, perdoa os pecados dos muçulmanos, ou de todos os muçulmanos ao redor do mundo. Então, súplicas como essa não vão lhe alcançar, não vão lhe atingir. Por quê? Por não praticar as 5 orações diárias. A oração será uma das primeiras coisas a ser questionada no dia da ressurreição, no dia do juízo final. Uma das primeiras ações, uma das primeiras coisas a ser questionada no dia da ressurreição será a oração. E uma das razões da entrada no inferno é também a não prática da oração. Tem uma passagem do Alcorão que Deus perguntará àqueles que entrarão no inferno: o que vos fez entrar aqui no fogo infernal? O que vos fez entrar nesse fogo infernal? A primeira resposta deles será: nós não éramos praticantes da oração. Essa será a primeira resposta para dizer que um dos castigos no dia do julgamento é um inferno. É uma das primeiras coisas que será questionado. Isso já no derradeiro dia. Agora, as outras punições,
isso durante a vida, ou enquanto você vive, serão aqueles castigos de quê? A falta de bênção, a falta de atendimento das súplicas, a falta de tranquilidade nos corações, essas punições enquanto vive. E essas últimas que falamos sobre a primeira questão, ou a primeira pergunta a ser feita é sobre as orações, ou sobre o inferno, isso já no derradeiro dia. E quais são as condições para a validade dessas orações? As condições para a validade. Para a validade dessas orações, as 5 orações, uma das primeiras condições é ser muçulmano ou muçulmano. Essa é a primeira condição. A segunda condição é a intenção. Intencionar a cada oração que você vai fazer. É uma das condições para a validade. A purificação do corpo, a purificação da roupa que a pessoa veste e a purificação do lugar que vai orar ou que vai orar. Então, é uma das condições, a purificação. É uma das condições também cobrir a aura. A aura é a nudez, cobrir a nudez. Ou seja, vestir adequadamente para cumprir a oração. Para as mulheres, sabemos que devem cobrir todo o corpo, sem ser uma roupa apertada nem transparente, tem que cobrir incluindo os cabelos, todo o corpo, exceto o rosto e as mãos. Então, assim, tem que se apresentar a mulher durante as orações. E o homem também tem que vestir adequadamente. E se esse homem não tem condições, não tem roupa, no mínimo que o homem deve cobrir, no mínimo, é os joelhos até o umbigo. Os joelhos e o umbigo não podem estar de fora. Isso no mínimo. Não significa que, saindo de casa para a mesquita, a pessoa tem que ir sem a camisa ou sem a blusa, no caso o homem, ou com uma bermuda deixando os joelhos de fora. Não, se tem roupa adequada tem que vestir. Na condição, quando está numa situação em que não tem essa roupa, no mínimo tem que cobrir do umbigo até aos joelhos e cumprir a sua oração. Então, dentre as condições para a validade da oração é cobrir a nudez. Também é condição a entrada do horário da oração, ou seja, tem que chegar o devido horário de cada uma dessas orações e a pessoa rezar. Não se pode rezar antes de entrar o horário, antes de chegar a hora daquela oração. Se, por exemplo, a oração do meio-dia tem que se realizar 12 horas e 30 minutos. Se a oração é 12 horas e 30 minutos, a pessoa não pode antecipar rezando, por exemplo, 12 horas. Então, é condição a entrada ou a chegada do horário. E também é condição para a validade dessas orações direcionar-se ao Qibla, direcionar-se a Meca. Caso saber, se a pessoa saber que a direção de Meca é essa, a pessoa tem que se dirigir. Caso não poder, ou seja, está viajando ou está num lugar e não consegue, não tem bússola, não tem nada, então qualquer direção que a pessoa rezar, a oração é válida. Aqui, devemos saber que essas condições que a gente citou é para a validade. E a pessoa não pode dizer, mas eu vou rezar mesmo assim, Deus é que sabe, vou rezar do meu jeito. Mesmo que eu não me cubra bem, mesmo que eu reze de cabelo por fora, ou mesmo que eu não seja muçulmano, vou rezar e Deus é que sabe. Não podemos colocar Deus é que sabe enquanto as regras já foram estipuladas. Esses ensinamentos já foram estipulados, já foram determinados. Tanto no Alcorão, assim como nos ditos do profeta. Então não existe aquilo, não, vou rezar do meu jeito. Ou não vou me purificar, não vou precisar de fazer ablução, vou rezar do meu jeito. Não existe. Tudo tem regras.
E essa é a regra do Islã. A oração ou as adorações no Islã, uma das condições é ser muçulmano. E a forma de rezar é aquela que foi ensinada pelo profeta Muhammad. O jeito que o muçulmano reza é aquela que foi ensinada pelo profeta Muhammad, onde a pessoa fica em pé, aí depois inclina-se, prostra-se, depois senta. Então, todos esses movimentos é que foram ensinados pelo profeta. Então, não tem também como adaptar a sua reza do seu jeito. Tem que rezar conforme o profeta Muhammad ensinou. O próprio profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele realizou uma oração ensinando os seus companheiros. O profeta Muhammad rezou ensinando os seus companheiros. Quando terminou, ele falou: rezem como me viram rezando. Rezem do jeito que me viram rezando. Então, seja homem, seja mulher, tem que rezar conforme os ensinamentos ou conforme ensinou o profeta Muhammad. Não existe do meu jeito ou do jeito do fulano. Existe o jeito que ensinou o profeta Muhammad. Em todos esses movimentos que a pessoa vai rezando, tem que louvar a Deus, tem que pedir perdão, tem que invocar a Deus, tem que implorar a Deus. Então, são essas as coisas básicas que acontecem dentro da oração. E os nomes das orações, das 5 orações, também vou aproveitar e falar aqui. Os nomes das 5 orações são Fajr, que é alvorada, Zuhur, que é a oração do meio-dia, Asr, que é a oração da tarde, Maghrib, que é a oração do pôr do sol, e Isha, que é a oração da noite. Então, esses nomes em árabe, por exemplo, Fajr, em português é alvorada. Não são nomes assim, digamos, inventados. Esses nomes falam do período da oração. Então, Fajr é árabe, que é alvorada. Zuhur significa meio-dia em português. Asr é a tarde. E assim sucessivamente. Maghrib é pôr do sol e Isha significa noite. São essas 5 orações que devemos cumprir diariamente, sem desperdiçar, sem negligenciar. E lembremos que a cada uma dessas orações, em média, pode durar 7, 8 minutos. Cada oração pode durar, em média, 7 ou 8 minutos. Nada se perde você ficar em pé para adorar a Deus, para agradecer a Deus em 7 ou 8 minutos. Nada se perde. Lembremos que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu 24 horas ao dia. 24 horas. E só quer de nós, ou tirou de nós, no mínimo, entre 35 ou 40 minutos por dia para adorar. Então, das 24 horas que a gente tem, que Deus nos concedeu, vamos tirar somente 35 ou 40 minutos para adorar a Ele, Ele que nos criou. Para a gente agradecer das suas bênçãos, só 35 ou 40 minutos. Então, não é difícil, irmãos e irmãs, a gente tem que se esforçar, tem que agradecer pelas bênçãos todas essas horas, todo esse dia que a gente tem. Será que é difícil tirar 35 ou 40 minutos? 35 ou 40 minutos, muitos, ou a maioria acha difícil. É muito, mas os mesmos, se forem numa diversão, até, digamos assim, num show, porque alguns muçulmanos também vão, podem ficar em pé 2, 3 horas de tempo, em pé, mas não conseguem 7, 8 minutos para adorar a Deus, para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. É triste. Então, temos que nos esforçar. Precisa se esforçar. Se esforçar fazendo a oração, se esforçar também fazendo súplicas, para que Deus sempre nos mantenha firme nessa prática. E não só a gente gastar mais tempo em diversões e quando é a oração, não consigo, estou cansado, estou com dor de cabeça e tal. Vamos nos esforçar e também devemos lembrar, se os profetas se esforçavam
e nunca faltavam em uma oração. Imagine a nós, os profetas não faltavam, se esforçavam. Então, se eles, profetas, pessoas que Deus escolheu eles como as melhores pessoas, fazendo uma comparação, nós e os profetas, eles são os melhores. Eles foram escolhidos para orientar a humanidade. Então, eles se esforçavam para fazer oração, não negligenciavam. Agora, o que a gente vai responder diante de Allah subhanahu wa ta'ala, diante de Deus? Se os profetas faziam as orações, ensinavam e nós não conseguimos. Reparem só, isso no Alcorão, o profeta Abraão pediu a Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Abraão pediu a Deus dizendo: ó Senhor, me faz dentre aqueles que praticam a oração, assim como a minha descendência. Ele pedindo para que Deus lhe faça dentre aquelas pessoas que fazem a oração. É um profeta. Assim pediu para que a sua descendência fizesse oração. É um profeta. Qual é o nosso lugar em relação aos profetas? Nem imaginamos. O profeta Ismael, que a paz esteja com ele, também, isso no Alcorão, diz que ele, o profeta Ismael, ordenava a sua família a prática da oração e também a dar o zakat. Ele, o profeta, ordenava a sua família a prática da oração. O Jesus, alayhi salam, o Jesus, que a paz esteja sobre ele também, Jesus, filho de Maria, tem uma passagem do Alcorão, onde ele diz: Allah, ou Deus, me aconselhou a orar e a pagar o zakat enquanto estiver vivo. Ou seja, enquanto eu viver, devo orar e devo pagar o zakat. Isso quem fala é Jesus, é Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, ou Deus disse para o profeta Muhammad: adore a teu Senhor até que te sobrevenha a verdade. A verdade aqui se refere à morte, ou seja, adora a Deus até morrer. Então, se esses profetas sacrificavam, ordenando as famílias, sacrificavam também para orar, por que nós não podemos? Por que nós devemos negligenciar? Será que somos melhores em relação a eles? Nunca. A gente não chega nem perto dos seus calcanhares. No entanto, temos que se voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, se voltar a Deus para, pelo menos, chegar perto dos nossos profetas. Como falamos anteriormente, se esses profetas eram melhores criaturas, melhores pessoas que Allah escolheu, praticavam as orações, ordenavam as suas famílias, então quem somos nós para não orar, para não adorar a Deus? Quem somos? Temos que se colocar aí. Eles, os profetas, eram isentos de erros, eram isentos de pecados, eles foram perdoados, aqui no mundo foram perdoados todos os pecados, não tinha nenhum pecado, mesmo assim não abandonaram uma oração, não negligenciaram a oração. Eles rezavam por quê? Por gratidão daquilo que Deus concedeu. E nós, seres humanos, hoje, eles também eram seres humanos, e nós, hoje, pecamos dia e noite, cometemos erros. O que a gente espera? Se não orarmos, se não pedirmos perdão para que nossos pecados sejam perdoados, o que a gente espera? Então, para hoje é tudo. Espero que a aula seja benéfica para todos. Que Deus nos torne dentre aqueles que praticam as orações diariamente. Que Deus nos mantenha firmes na prática da religião e das orações. E que Deus abençoe a todos que presenciaram a nossa reunião. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.